muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Foco na Gente, falando diretamente do segundo dia do RH Summit, o maior evento de RH do Brasil. Hoje o nosso convidado é mais especial porque a gente convidou ele aqui na feira para participar do nosso videocast e ele aceitou, que é o Newton Clécio. Newton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nívia. Eu estou muito feliz pelo convite, quero agradecer. E essas coisas assim que acontecem ao vivo... São para ser. São para acontecer e ficam histórico, né? Então, eu estou muito contente. O evento da RH Summit está muito lindo. E foi uma surpresa muito grata também encontrar a Deco aqui. Né? A gente se conheceu há pouco tempo, em um outro encontro que a gente até vai falar aqui, mas muito obrigado pela oportunidade. A gente agradece por topar assim, de cara. Eu acho que o nosso estúdiozinho aqui no RH Summit está chamando muita atenção. E aí é muito legal a gente ter essas trocas com quem está passando aqui, com quem é convidado ou palestrante. Então está sendo muito legal. Newton, para começar, para quem ainda não lhe conhece, quem é o Newton? Quem é o Newton? Aqui eu estou representando o projeto Juventudes Potentes. Eu faço a coordenação desse projeto. Excelente. É um projeto da United Way Brasil. E eu acho que durante a nossa conversa eu vou poder dar mais detalhes de qual é o objetivo, o que a gente tem feito aqui na cidade de São Paulo e até no mundo, hein? Olha que legal. É uma parceria gigantesca, né? Então a gente já pode começar por esse caminho. O que é o United Way Brasil? O que vocês fazem? O que é essa organização que eu conheci há pouco tempo e me apaixonei, né? A verdade é essa. É verdade. A United Way é uma organização não governamental, filantrópica. Ela está em mais de 40 países e ela atua aqui no Brasil em duas frentes, na primeira infância e nas juventudes. Perfeito. Nas juventudes tem um projeto, esse projeto se chama Juventudes Potentes. Tem outros projetos, mas o que eu coordeno, faço coordenação, é o Juventudes Potentes. E este nível em específico, ele atua em 17 cidades diferentes pelo mundo. Incrível. Inclusive, em outubro vai ter uma galera vindo aqui conversar com a gente de todas essas delegações, desses países diferentes, e o encontro vai ser aqui. E o que a gente faz? A gente promove a inclusão produtiva dos jovens. Sim. Então a gente vê quem que está formando os jovens dentro da cidade de São Paulo, organizações que fazem formações gratuitas para esses jovens, e a gente apoia financeiramente, apoia com conexões estratégicas, para que a gente possa fortalecer esse ecossistema da inclusão do jovem. Este é o nosso principal objetivo. Incrível. Eu acho que isso é um trabalho muito bonito, né? E até eu acho muito legal a forma como a United Way se referencia a esses jovens que são beneficiados pelo programa, né? Eu estou chamando eles de jovens potentes, né? O que é que significa você ser um jovem potente? Muito, assim, isso é uma palavra muito motivadora, né? Forte, é uma palavra forte. Porque a gente enxerga, isso é fato, que todo mundo tem o seu potencial. E quando a gente dá uma oportunidade, e oportunidade, eu falo de preparação para aquele jovem e também de conectá-lo com as portas corretas, isso de fato pode mudar vidas, né? Sim. E por que eu acredito muito nisso? Porque aconteceu comigo, né? Então, quando eu tinha 15 anos, eu tive uma oportunidade em uma organização não governamental. Eu vim de uma comunidade vulnerável e depois deste treinamento e de conexões corretas, eu tive aí a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, conhecer pessoas, estabelecer networking. E é o que a gente faz com os jovens, né? Sim. E quando essas organizações elas se conectam com grandes empresas no mercado, elas ficam entendendo e sabendo quais são as demandas formativas. Isso influencia a formação. Então, o jovem ele acaba se preparando melhor e chegando aqui nessa outra ponta, respondendo o melhor que a empresa precisa. É isso que a gente faz, essa conexão. E eu acho que essa conexão também tem um lado muito positivo para a empresa, né? Porque eu também, como empresa, por ter esse contato com o jovem em potência, eu entendo que eu preciso também trabalhar internamente para que quando esse jovem chega, eu consiga apoiá-lo também. Porque, como você falou, é uma oportunidade que se abre, mas também tem um desenvolvimento a ser feito ali posteriormente, como qualquer profissional. Então, até como eu, como empresa, consigo prever esse processo, me antecipar e já chegar mais prontinho ali para receber esse jovem, eu acho que é uma mudança assim de chave gigantesca. Muito, super concordo. E também, Nívia, tem essa questão do líder, né? O líder, qual o papel dele? Desenvolver as pessoas, né? Desenvolver quem passa por ali. E a geração Z, ela traz um desafio diferente, ela tem um engajamento diferente, e é por isso que esse líder ele precisa também se preparar. Então, super concordo que quando a gente coloca esses jovens aqui dentro de uma empresa, o engajamento e a construção de desenvolvimento para esse jovem, o líder precisa estar bem preparado para isso.
Incrível. A gente fala muito aqui dentro do podcast que o líder acaba virando um agente de transformação, um agente de mudança. Porque é ele realmente que vai potencializar a estratégia da empresa, que vai potencializar essas mudanças efetivas ali na ponta. E aí, Newton, eu queria saber de você, que habilidades um líder ele precisa desenvolver para que ele realmente consiga ocupar esse espaço de uma forma eficaz? Ele precisa ter bastante flexibilidade, né? Ele precisa trazer muitos resultados e precisa identificar nos seus liderados qual é o potencial, o que aquele liderado tem que é muito diferente, que ele pode ser utilizado dentro da organização para ampliar os resultados, mas ao mesmo tempo, o que ele tem que ele pode fortalecer? Sim. Quais são as atividades que se adequam melhor àquele tipo de perfil? Então, assim, o autoconhecimento ele é bem importante, a gente tem citado muito dentro das correntes, né, formativas que estamos tratando. Esse autoconhecimento é o primeiro passo e a gente está falando do líder. Uma vez que o líder tem o seu próprio autoconhecimento fortalecido, vem o segundo passo, que é ele aprender a controlar as suas impulsividades, que todos nós temos, e reconhecer as suas emoções. Uhum. O terceiro passo é reconhecer as outras pessoas, os perfis, as emoções. E o quarto e último seria como que ele influencia positivamente. Sim. Então veja, autoconhecimento, autocontrole, né? Depois identificar ali a questão dos outros, né? Socioemocional, habilidades técnicas e, por último, influenciar. Como eu influencio, como eu uso isso daqui da melhor maneira possível para ampliar os resultados dentro de uma empresa. Acho que esses 4 passos são aí fundamentais. Mas esse é um desafio gigantesco, né? Porque o olhar para dentro já é difícil, o olhar para fora e reconhecer, mais difícil ainda influenciar. Exige muito treino, né? Mas é realmente um processo. Eu acho que à medida que você vai se formando como líder, se criando como líder, esse processo ele acaba virando muito mais natural. Não, com certeza. E esses jovens, Nívia, que chegam e que vêm de um contexto mais vulnerável, eles já carregam em si, né, nas suas histórias, muitas superações. Com certeza. Né? E eles têm uma resiliência muito alta. Talvez uma ausência ali no que tange aspectos técnicos, mas que podem ser trabalhados. E porque eles já superaram muitas coisas. E quando chegam diante de um ambiente corporativo, é uma oportunidade, mas é novo. E isso pode assustar, porque Sim. eventualmente o jovem não se sente pertencente àquele local. Eu lembro muito quando eu chegava, e quando foi a primeira vez, eu trabalhei numa grande empresa de telecomunicações, né? E quando eu cheguei, eu me senti assim, nossa, um prédio todo espelhado, tudo bonito, aquelas pessoas vestidas de uma maneira muito formal, muito diferente do que eu tinha como referência. E até o vocabulário era Sim. muito diferente. Eu lembro até numa ocasião que foi o primeiro dia, Nívia, eu era office boy, Marcante, né? viu? O primeiro dia marcante. Marcante. Olha o que aconteceu. Eu cheguei ali no escritório e a secretária falou assim, Newton, a carta extraviou. Aí eu olhei assim e falei, gente, ela não fez cara nem de triste, nem de alegre. O que será que extraviou, né? E isso acontecia com uma determinada frequência porque eu vim de um ambiente que não utilizávamos palavras tão formais, né? Sim. Mas isso também despertou em mim a necessidade de reconhecer que eu precisava trabalhar isso em mim, e foi o que eu fiz. Então muitos jovens eles chegam nessas oportunidades e se a equipe, o líder não percebe e não apoia nesse direcionamento, ele vai se sentir não pertencente àquele local. Com certeza. Né? Ele vai se intimidar, porque é diferente para a gente, né? E é por isso que a gente ajuda também o liderado, para que ele entenda e ele possa acolher e fazer um processo de inclusão, de desenvolvimento desse jovem. Uhum. E eu acho que você trouxe uma coisa muito interessante, que na sua época era a carta extraviou. Hoje em dia, quantos termos em inglês uma pessoa que nunca teve contato com o idioma, que vem de uma outra vivência, vai se deparar dentro do mercado corporativo e vai dizer, gente, eu não sei o que vocês estão falando, é basicamente isso. Se já existe diferença regional, quiçá quando a gente acaba adicionando essa camada também de um outro idioma, que cada vez é mais inserido, né, no nosso meio. Não, isso fato, assim, a gente conversa com os jovens, né, então feedback, networking, tudo bem, pra gente tá aqui. É habitual, já é de praxe. Normal, mas pro jovem é diferente. Porém, nós também não podemos tirar essa chance de aprendizado, né? Com certeza. Vou dar um exemplo, né? Em uma determinada empresa que iria receber um grupo de jovens, eles queriam tirar as palavras em inglês. E eu dei a minha opinião, né? Eu falei, gente, os jovens eles estão sendo preparados para o mundo do trabalho. Você está tirando uma oportunidade para ele aprender. Uhum. Então é melhor que ele entenda que, por exemplo, o que significa CEO? Meu Deus, o que é isso? Ele se pergunte, ele aprenda aqui,
do que em um processo seletivo, faça uma redação sobre se você fosse o CEO de tal empresa, o que você faria? Eu não sei o que é CEO, e agora? Então é agora, ele está aprendendo, não tem problema. Essa percepção e esse olhar, né, de atenção, e aí a gente decidiu criar um glossário com todas as palavras em inglês ali, foi muito bacana, deu super certo. Incrível, eu acho que são exatamente essas mudanças e essa percepção do que é que eu posso fazer para facilitar ainda mais. A gente falou um pouquinho, né, sobre criar esses espaços, criar esse sentimento de segurança, né, quando a pessoa está entrando ali na companhia. O que mais uma empresa ela pode fazer, ela pode trabalhar para que ela se torne atrativa para esses talentos? Excelente, tem que ter uma cultura de desenvolvimento, né? O jovem, ele gosta de perceber que ele vai ter uma chance, não necessariamente só de crescimento, mas que ele vai aprender, porque o jovem, ele gosta de desafios. Uhum. Se ele se sente desafiado, ele vai para cima, ele quer aprender, quer trazer resultados. Então, essa cultura de ser desafiado, ela é muito importante para essa nova geração, principalmente. E uma outra coisa super importante também é conexão. O jovem hoje, ele quer se conectar, ele quer aprender a utilizar as ferramentas. A gente está vendo agora esse boom da inteligência artificial. E então os jovens, eles precisam e querem, já estão sendo muito criativos, trazendo soluções com o uso da inteligência artificial, né? Uhum. Quando a empresa oportuniza acesso a este mundo de uma maneira criativa, de uma maneira inovadora, de uma maneira onde esse jovem vai aprender e se sentir desafiado, é um caminho, com certeza, muito atraente para essa geração. Incrível. E eu acho que é realmente exercitar um pouco esse olhar e pensar em formas inovadoras, como você trouxe. Porque é uma nova geração, são novos desafios, mas mesmo assim a gente tem que acabar respondendo para isso, porque é o mercado e é a geração que está entrando no mercado de trabalho, né? Então é um processo muito natural, e aí a gente já adiciona uma outra camada de complexidade, que é como é que eu faço essa interação entre gerações, ser fluida, ser dinâmica e entender as particularidades de cada uma, né? Essa questão intergeracional é incrível, é um papo assim muito legal. A gente tem se debruçado também, né? Porque pela primeira vez na história acontece de uma geração ter a capacidade de ensinar a geração anterior. Sim. Né? Geralmente nos processos históricos, né? Quando a gente tinha um percurso onde as pessoas ensinavam uma determinada demanda, um ofício, era sempre a geração mais velha que ensinava a mais nova, né? Hoje, no que tange aos aspectos de tecnologia, os jovens já nasceram numa era digital, então eles absorvem com uma velocidade incrível. Digital, é um negócio diferenciado. E aí eles acabam ensinando pra gente, né? Assim, muitas coisas interessantes. E aí, por muitas vezes eu me deparo perguntando para jovens assim, poxa, mas como que eu faço isso? O que é aquilo? Já estou me sentindo até um pouquinho mais velho em virtude disso. Até eu também estou ali beirando a geração, mas também preciso de apoio, às vezes, que eu não sei o que é um Dix. Agora peguei as tretas já na internet, né? Mas eu não sabia o que era um Dix, foi descobrir semana passada. Olha aí, tá vendo? Aprendizados. E aí tem uma coisa muito legal também, Nívia, que é do elevado à potência, né? Uhum. O elevado à potência, ele é uma experiência do Juventudes Potentes, que inclusive foi criada com a equipe de produtos da Accenture. Incrível. A Accenture é um grande investidor nas juventudes, eles acreditam e tem diversos projetos interessantíssimos para a inclusão produtiva de jovens. E essa equipe, ela decidiu com a gente criar essa experiência, onde C-level de empresas, eles participam uma manhã, uma tarde de uma imersão em uma organização no território. E essa imersão, ela é conduzida por jovens que são de lá. Legal. Então o jovem apresenta o que é uma comunidade, quais são os desafios de nascer ali, quais são as vantagens também, o que ele criou de potência ao nascer em uma comunidade. Mostra também a importância daquela formação dentro daquela ONG, quais são os aspectos técnicos, skills, soft skills, hard skills que eles estão aprendendo ali. Então também são coisas bem interessantes. E no final sempre tem uma dinâmica, e fica como surpresa, que a gente utiliza o Word Café como base para montar essa experiência. Uhum. É muito emocionante, é muito bonita. E ela reverbera, além de sensibilizar quem participa, em ações. Aí eu vou dar um exemplo da própria Accenture. Uhum. A Accenture, ela criou um programa de mentoria para jovens chamado Flip, que é aquele movimento do skate, né? Também aprendi isso com celular, jovens. tá? O celularzinho de Flip, maravilhoso. E aí, nesse caso, foi muito legal. A gente vai rodar agora uma segunda experiência do Flip. E até uma coisa que a gente vai, na Semana das Juventudes, está se aproximando
Provavelmente a gente vai anunciar isso junto com a Accenture, na Accenture, porque foi muito positiva. Então, jovens que vieram, inclusive de um local que você conhece, que é a Aldeia do Futuro, uma ONG parceira, esses jovens vieram de lá na primeira experiência. Sim. E aí, de todos os jovens que participaram desse processo, 80% estão trabalhando ou na Accenture ou em fornecedores Parceiros, ou empresas parceiras da Accenture. Olha que legal. Isso é surreal. Muito legal. Jovens que vieram de um contexto vulnerável, que tinham desafios, mas que hoje estão trabalhando, mudaram as suas vidas e estão impactando a vida dos seus familiares. Da sua família, exatamente. Olha que legal. E aí eu acho que traz um ponto ainda mais relevante, é que é a Accenture, é uma empresa de tecnologia. Quando a gente pensa tecnologia, você tem que ser técnico. E quando a gente traz um projeto como a Flip, né, que quebra esse paradigma e diz, não, eu consigo atrair pelo talento e desenvolver, como eu teria que desenvolver qualquer colaborador que entra, olha aqui que a gente percebe que o sistema ele realmente funciona se a gente tiver esse viés diferenciado. Funciona sim. E a gente está muito contente, assim, porque várias empresas participaram dessa experiência, P&G, Unilever, Dow Brasil, a Anshan participou. A gente está, nesse momento, fazendo uma parceria com a Switchen, que é a Câmara Sueca de Comércio, né? Sim. Eles também participaram de uma outra vertente que chama In Company. Quando a empresa não consegue ir até o local, a gente leva os jovens até a empresa. Então tem essa... Eu não acho que tem o mesmo brilho, porque quando você vai na ONG, quando você vê aquele movimento... É outro negócio. É outra coisa, né? Você foi lá na Aldeia do Futuro, né? Eu vou até aproveitar para você explicar o que é a Aldeia do Futuro. Que eu fui uma única vez, já quero voltar, já quero marcar várias visitas, porque é um negócio apaixonante, aquela experiência. Foi muito legal. A Nívia, a gente se conheceu na Aldeia do Futuro. Isso. Acredito que há um mês atrás, mais ou menos, aconteceu essa experiência. Aí. E ela conversou com jovens. Ela teve a experiência de perguntar para os jovens o impacto que viver uma Aldeia do Futuro traz na vida deles, né? A Aldeia do Futuro, assim como mais de 40 organizações que são apoiadas por nós, ela trabalha dentro de uma comunidade, ela verifica quais são os jovens que possuem uma demanda formativa e ela estabelece uma estratégia de formação que vai atender aquela necessidade local. Então, ela prepara formações, no caso da Aldeia do Futuro, você tem desde gastronomia... Corte de cabelo, mas você também tem programação e outras que são de uma característica um pouquinho mais técnica, porque atende aquela demanda comunitária, né? E, ao mesmo tempo, tentando se conectar com o mercado de trabalho, com as empresas. E como a Aldeia do Futuro, você tem a Despertar, a Associação Obra do Berço, e agora a gente está se aproximando de um campo muito, muito importante, que são as APMs, Associações de Pais e Mestres. Toda escola pública ela tem uma APM. E a APM, ela serve para tomar algumas decisões, mas ela não tem recursos. Os recursos são muito ínfimos. E agora a gente está apoiando com recurso, mas em contrapartida com bastante oportunidades. A gente vai levar, por exemplo, agora uma escola que fica na Zona Leste, lá no fundão da Zona Leste, a gente vai levar para a BF Expo, que vai acontecer aqui. Vai acontecer no dia 26, 27 e 28 de junho. E a gente vai trazer eles para uma arena de conhecimento. Eles vão viver a primeira experiência de conhecer empresas, evento. Então vai ser muito legal. E eu vivo isso com os jovens, eu vejo assim o olhar deles, Nívia. É muito legal. Meu Deus, que coisa grandiosa. Eu quero estar aqui um dia. E se ele tem alguma coisa que, de repente, é um obstáculo, já vi isso acontecendo. Os jovens que, de repente, tinham uma questão de vício e quando ele viveu uma experiência como essa, ele falou, cara, eu quero transformar minha vida, eu quero ter uma oportunidade incrível como essa. Por isso que eu sempre falo que a gente só começa a sonhar se a gente olhar, se os nossos pés tocarem naquele lugar. Se vislumbrar, né? Não é algo tão no mundo da ideia, é algo que eu consigo sentir, né? E aí, quando a gente traz, Nívia, esse jovem que está lá na comunidade para experiências como essa, é um mundo diferente. Ele começa a sonhar maior, começa a sonhar, o sonho dele fica grande. Então é por isso que é muito legal viver essa experiência com eles. Não, é transformador, é transformador. Eu acho que o que mais me impactou durante a conversa lá na Aldeia do Futuro,
obviamente foi o contato com os jovens, mas também ver como aquilo se consolidou como algo sustentável, né? Porque até a gente teve um mini tour ali posteriormente, conhecer um pouco mais a fundo a instituição, e aí foi conversado que, tipo assim, começou como um centro ali de apoio para os jovens, mas que se tornou um negócio que agora apoia a comunidade. Então, além de ter ali as aulas e os cursos para o jovem, tem a parte ali de carreira dedicada para o jovem também, tem aulas que é para crianças e idosos, para ter também esse contato geracional desde a da base. Também tem muito, a pessoa que faz o corte de cabelo, o curso, também depois atende a comunidade para treinar ali também a profissão, para exercitar ali, né, a sua habilidade. E aí acabou que virou algo autossustentável que atende não só a comunidade de jovens, mas a comunidade local. E um negócio que ganhou uma parrudez que é surreal e é apaixonante, como você falou. Uma vez que você tem a vivência, você coloca os pés lá e você entende que eu como pessoa e eu como empresa também, até fazendo agora essa provocação, consigo de alguma forma apoiar e transformar a realidade local e fazer essa oportunidade de chegar mais perto a essa juventude, é um negócio que você não tem como ficar apático a isso, não tem mais como ficar apático à mudança. Realmente, porque de fato a gente foi feito, de certa maneira, para apoiar um processo de transformação e evolução, tanto nosso quanto de outras pessoas. Ele só acontece quando existe essa entrega, quando existe essa interação com as pessoas, né? Sim. E é por isso que eu quero, se você me permitir, Com reforçar certeza. um convite aqui para todas as empresas que tiverem alguma conexão com a Deco. Está aberta essa oportunidade de fazer com a gente um elevado à potência, que é essa experiência. Ela é riquíssima, ela serve para provocar esses líderes, como eles podem fazer um processo de inclusão produtiva. Algumas empresas que possuem comitês e comissões de diversidade também já estiveram com a gente nessa experiência. A gente vai levar agora em junho um grupo de 20 empresas que fazem parte do Educa 2030. Vai ser incrível, fantástico. Então, se a sua empresa quiser viver uma experiência, olha o merchan, hein? Que legal, hein? Mas é um merchan social. É um merchan social. É provocar. Então, se a sua empresa quiser viver essa experiência transformadora, uma imersão social, fala com a gente, Juventudes Potentes, United Way Brasil, um produto criado pela Accenture junto com a gente. É uma experiência incrível, inesquecível e transformadora. Estão todos convidados e estimulados aí, porque realmente é algo surreal. Como a gente falou, né? A gente hoje em dia está trabalhando numa parceria entre a Innovation Foundation, que é a fundação da Deco, e a United Way Brasil. E aí eu acho que também um dos processos que a gente mais foca e que mais transformou e auxiliou a gente a construir nossa solução, que é o Vou Brotar, foi exatamente visitar as comunidades locais, entender quais são as dores, entender que uma solução que eu elaboro na minha torre de marfim ali, ela precisa ser adaptada para a linguagem dos jovens, para como o jovem vai entender, como o jovem vai absorver aquele conteúdo, para que aí sim ela possa executar a mudança e a gente consiga construir isso em sociedade. Então, acho que é um convite importantíssimo, porque é só assim que a gente começa a perceber como é que eu posso ajudar e mudar cada vez mais o ambiente que eu estou inserido. Muito legal, muito legal. Você trouxe uma coisa fantástica, que foi esse projeto. A gente está na torcida, pessoal. Fiquem na torcida. Vai dar certo. Olha lá, para que a gente consiga realmente fechar essa parceria, né? Innovation Foundation. Isso. Por quê? Porque vocês carregam um know-how muito intenso, muito amplo, que é de muita serventia. Porque às vezes, quem está aqui na ponta, e a gente fala isso como educadores sociais, Sim. a gente não tem a experiência que o mercado de repente exige, a gente não tem esse know-how, esse conhecimento das últimas questões mais relevantes para o mercado de trabalho, e vocês, como a Deco, têm. Na verdade, vocês trazem as inovações, né? Vocês são os grandes pioneiros dessas ações. Por isso que estarem com a gente, com os jovens, com as organizações, vocês estarão ensinando. E isso vai reverberar, né, de uma maneira positiva, não só para os jovens, mas também para educadores, formadores que vão carregar agora essa experiência que vocês trarão. Por isso que é muito relevante e tomara que dê certo. E é um ganha-ganha, né? A gente até brinca muito aqui dentro de casa, que um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia como a Deco faltam talentos. E aí, uma vez que eu trabalho com essas iniciativas de diversidade, de inclusão, de trabalhadores produtivos, de juventudes produtivas, eu acabo construindo a minha força do trabalho do futuro. E aí, como existe muito esse sentimento de troca com os parceiros, é algo muito
customizado. Porque eu digo, gente, tá precisando disso aqui no mercado, não tem. Vamos trabalhar junto para formar pessoas nessa área, vamos trabalhar juntos para preparar os jovens nesse segmento. Eu percebo que, até mesmo como geração, falta essa habilidade aqui que o mercado ele precisa. E aí é realmente a gente conseguir antever a um problema que surgiria lá no futuro. Mas como a gente está sempre nessa troca, nessa análise muito detalhada de como estamos e para onde vamos, a gente consegue ser muito mais preventivo e proativo nesse processo. Perfeito, concordo plenamente. E também acho que vocês, claro, vocês possuem uma paixão, mas quem está aqui na ponta lidando com o jovem diretamente, ele sente ali, tem uma coisa emocional, uma carga emocional muito intensa, que ela é positiva, mas também ela precisa ser alicerçada de aspectos técnicos, né? E esses aspectos técnicos vão trazer um equilíbrio e que também vão preparar o jovem, além das questões socioemocionais, claro, mas os aspectos técnicos também são importantes. E vocês trazem isso. Portanto, esse equilíbrio, esse casamento, ele é perfeito para trazer um jovem, colocar um jovem aqui no mercado que vai trazer resultados. Incrível. E é exatamente isso. É uma relação que se inicia, mas que é duradoura. Porque é esse sentimento de ganha-ganha que ele permanece, né? E aí, eu tô até passando um pouquinho mais sobre essa parte de habilidades. Que habilidade você vê que um jovem hoje ele precisa ter, ele precisa desenvolver, ou ele precisa estar atento, que ele talvez tenha ali como um gapzinho para ele poder trabalhar, que um jovem ele tem que, assim, eu preciso focar nisso aqui para me tornar um bom profissional no futuro. Muito legal. Tem uma coisa que a gente chama de conscienciosidade, né? Dentro dos traços de personalidade. Essa, né, no meu ponto de vista, sem dúvida, é a mais relevante, principalmente na juventude. Por quê? Porque ela tem um aspecto muito conectado com a curiosidade, com o foco, com a organização, com você saber ter autodisciplina e sacrificar pequenas recompensas imediatas por recompensas maiores no futuro. Então hoje, se eu tivesse que escolher uma coisa muito importante para o jovem ter, seria a conscienciosidade muito apurada. Porque eu enxergo que nas outras questões, o jovem ele nada de braçada, né? Quando você fala introversão, extroversão, que não é somente, quando a gente fala desse traço, a gente não está falando apenas da comunicação, né? Mas quando uma pessoa é extrovertida, ela renova suas baterias na interação com o outro, enquanto que uma pessoa introvertida... Precisa do tempinho dela. Precisa ali da solitude, bem pensado, é normal, funcionamos assim, né? Então, o jovem, ele está muito bem posicionado, ele entende isso e ele avança. Ele tem uma curiosidade muito interessante. Gigantesca. Mas a disciplina é uma coisa importante. Sacrificar, e para nós, né, assim, que viemos de um contexto mais vulnerável, às vezes é até difícil você mensurar, poxa, essa pequena recompensa aqui, será que vale a pena agora? Ou será que eu invisto em um novo conhecimento e lá na frente eu vou conseguir obter? É difícil. É difícil você fazer isso. Se você não tiver bons mentores, você não vai ter essa referência ali dentro da própria, do seu próprio círculo, às vezes até familiar mesmo, porque a dor é imediata. Então você precisa, puxa, atendo isso agora ou invisto a longo prazo? E aí as pessoas que estão vendo isso de uma prisma diferente podem ajudar o jovem a conquistar essa conscienciosidade. E eu vejo também um grande avanço, né, quando a gente fala de episódios estressantes, né, que é conflito, frustração e pressão, o jovem aprendendo a lidar com isso. Sim. Até porque, gente, quando a gente fala de uma questão fisiológica, a gente tem bem aqui no meio da cabeça uma coisa chamada amígdala cerebral, né? E aí, o que acontece, Nívia? Até 25 anos de idade, ela não está no tamanho certo. Está se formando. Está se formando, o jovem não consegue processar toda a dopamina. Então ele é diferente, ele é um ser neurologicamente em formação. E a gente tem que entender isso também, isso é importante. Por isso que trabalhar esses aspectos da paciência vai ajudar muito o jovem a ele enxergar e se desenvolver de uma maneira muito estratégica para o seu próprio futuro como pessoa, como profissional, porque isso vai ajudá-lo em todas as vertentes relacionais. Com certeza, e até para que ele não abra mão dessa oportunidade que chegou no primeiro obstáculo, né? A gente brinca muito que isso às vezes acontece. A pessoa, antes mesmo de conseguir dar o primeiro passo, já desistiu. E a gente sabia que se ela perseverasse, se ela dissesse assim, não, pela minha disciplina eu vou seguir aqui para ver pelo menos até onde vai dar. Pode ser que não dê certo, mas eu vou até o final porque eu quero ver o fim disso. Podia ser que até o processo fosse algo que a transformasse, né? Pode ser que no final não deu certo, né? Deu errado, mas o processo já transformou. E exatamente, se tivesse aquele compromisso, aquela disciplina de ficar ali até o final,
a gente sabia que ia fazer uma diferença gigantesca. E cria um ciclo também, né? Se a gente desiste, isso cria um ciclo, e também se a gente conclui processos, isso vai fortalecer para uma próxima jornada, né? Tem uma coisa muito importante, que é, por exemplo, suponhamos que o jovem ele queira aprender algo novo, falar inglês. Né? É um investimento a longo prazo. Não adianta a gente... Querer dia da noite para a noite. Não existe esse negócio de, vamos agora, vai virar milionário se fizer isso. Se for de graça, eu não quero. Né? E se for muito rápido, também não quero. Porque não vai ter raiz. Então, os jovens eles precisam entender isso. Existe hoje aí uma demanda muito de satisfação imediata, né? Que é projetada por diversas camadas sociais. A gente tem uma coisa que está pegando muitas bets, né? Que também a juventude está com esse desafio. Redes sociais, tudo está instigando dentro do jovem que isso é o padrão normal, isso é o normal, tem que ser imediato. Mas a gente sabe que as boas coisas da vida, né, demoram um pouco para acontecer. Tem uma jornada e o processo tem que ser curtido, né? Então, tem aí pessoas que eu gosto muito de ouvir e ler sobre pessoas que conseguiram superar. E aí todas essas pessoas, sei lá, o cara subiu no Everest. Qual foi o melhor momento? Cara, não foi quando ele colocou a bandeira lá em cima. Não foi esse melhor momento. Isso foi o ápice, mas não a melhor construção interna. Sim. A melhor construção interna foi aquele momento que ele estava ali no processo, teve que colocar a barraquinha dele, e passou frio, e o dedo estava roxo, e eu vou continuar, não vou. Processos, né? Então, a gente tem que mostrar para o jovem que os processos eles devem ser vividos, né? A celebração vai acontecer lá na frente, mas é preciso viver cada etapa, cada fase, conforme ela precisa ser vivida. Perfeito. E acho que é super importante você saber curtir o processo, porque até num contexto muito de juventude, os jovens eles são cada vez mais ansiosos devido a essa ideia de quero uma recompensa imediata. Se eu não aprendo a viver a cada momento, viver o processo e curtir o processo, eu vou sempre estar pensando lá no futuro e nunca vou conseguir viver o presente, né? Então, acaba gerando muita ansiedade, satisfação, porque eu não cheguei lá onde deveria ter chegado, eu não estou performando como eu queria. Então, aí são criadas várias questões que, quando eu consigo e aprendo a viver o processo, a gente consegue acalmar um pouco a ansiedade que é inevitável, infelizmente, mas que pelo menos eu consigo dar ali, né, uma contingenciada nela. E diferente da gente, eu nem estou assumindo aqui a sua idade, tá? Porque eu acho que você é uma pessoa super nova, assim como eu também sou. É isso. Mas o que acontece, Nívia? Diferente da nossa geração, essa geração nova tem um livro chamado Geração Ansiosa, né? E aí, o que acontece? Teve uma janela de 2010 até 2015, uma janela que aumentou assim de uma maneira muito exponencial as entradas em ambulatórios por questões psicossociais, prescrição de medicamentos nessa vertente, jovens com automutilação. E aí os cientistas foram pesquisar o que estava acontecendo, né? E a gente não está falando só de Brasil, de Estados Unidos, Canadá, global. A gente está falando de um movimento mundial, né? Em praticamente todos os países. Aí sabe o que eles descobriram? Diga. Eles descobriram que neste momento foram criadas as principais redes sociais e os celulares com câmera frontal. Né? E aí, imagina, um jovem com 10 anos, 12, 13, começa a olhar em verdade, uma coisa utópica dentro das redes sociais, porque ali nós projetamos só aquilo que é maravilhoso, que acontece na nossa vida. E aí ele, não munido de um histórico de vida, começa a se comparar com aquilo, puxa, minha vida não é tão boa quanto essa. E aí começamos a ter desafios emocionais, né? Por isso que é muito relevante, sempre nas formações para o jovem, a gente mostrar a realidade. A vida ela é uma construção, a vida tem desafios, a gente vai ter melhor sucesso profissional se a gente conseguir aprender a também trabalhar na pressão, entender qual é o nosso recorte nessa questão, porque você sabe, né, que a gente sempre tem resultados, a gente tem combinados com uma organização que nos emprega, e aí quando a gente consegue cumprir isso com êxito, a gente aprende, a gente se motiva, a gente almeja novos desafios. Então é isso que a gente tem que mostrar para o jovem também, que ele tem muito potencial e que essa é uma jornada onde é muito gostosa de ser trilhada. Exatamente. Newton, tô adorando nossa conversa, mas já estamos chegando à nossa última pergunta, que é uma pergunta de prática que a gente faz para todo convidado, inspirado no nome do nosso videocast. A gente falou aqui muito sobre habilidades que o jovem tem que ter, e aí a pergunta que eu queria te fazer é que
dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Olha, que legal, hein? Que legal essa pergunta. Qual é o que ele precisa focar para que ele construa uma boa equipe? O que é que ele precisa fazer para construir uma boa equipe, para focar na sua gente? Legal. Ele precisa ter um olhar humano, precisa entender sobre pessoas, ele precisa saber como que nós humanos funcionamos e entender que a gente não tem só uma maneira de ser motivado, a gente não tem só uma maneira de expressar as nossas habilidades, né? Então, quando ele entende de pessoas, ele consegue colocar aquela pessoa no local mais estratégico e promover uma trilha muito assertiva, né? Então, um bom líder, ele vai auxiliar o seu liderado num bom PDI, por exemplo. Ele vai conseguir enxergar aquele liderado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e vai perceber as evoluções. Então, investir em pessoas, investir nesse conhecimento que é transformador, que é pessoas. E que é importantíssimo, porque independente de onde você esteja, seja no contexto profissional, no contexto de realmente dentro da minha família, o quanto mais eu entendo da individualidade de cada um, eu consigo criar um ambiente que ele é saudável, que ele é gostoso de se fazer parte, né? Então, realmente, acho que um líder que tem um viés de pessoas, que entende pessoas e suas particularidades, ele sai, assim, muito, muito, muito na frente, porque ele realmente consegue saber como é que eu consigo potencializar aqueles que estão junto de mim, né? É isso aí. Então, assim, temos as interações sociais, né? E elas são uma grande fonte de crescimento pessoal, mas, ao mesmo tempo, pode ser de influência positiva. Eu acho que o grande líder é isso, ele encontra esse canal de entender aquele indivíduo e de ser uma influência muito positiva na vida dele, né? Quem não vai lembrar de um grande líder, seja ele um professor, seja ele o pai, a mãe, mas alguém que soube te dar um conselho, alguém que enxergou o seu potencial, talvez quando ninguém mais enxergava, nem né? você Nem mesmo, você. Né? Então é isso, eu acho que o bom líder é esse cara que traz essa coisa assim impetuosa de transformar. Incrível, fechando com chave de ouro esse videocast, viu? Muito obrigado, Lívia. Foi um prazer, Nívia, foi um prazer imenso falar com você. E olha lá, pessoal, fechando, não deixe de acionar lá o Elevado à Potência, hein? Elevado à Potência está à disposição de qualquer organização que tenha contato com a DECO. Perfeito. Nilton, mais uma vez, muito obrigado por ter tirado os minutinhos da feira para vir falar aqui conosco, aqui no stand. Foi um prazer conversar sobre Juventudes Potentes, sobre o futuro, sobre como as organizações podem fazer parte dessa transformação. E aí, o recado ficou muito bem dado. Quem quiser, vamos procurar o Elevando a Potência, que é uma experiência transformadora. É isso aí. Obrigado, gente. Tchau, tchau, hein? Obrigado. Muito obrigada, Nilton. Muito obrigada a você que ficou até aqui e até o próximo episódio.